Está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. E hoje nós vamos falar sobre como o impacto socioambiental tem tocado o coração não apenas de empreendedores sociais, organizações não governamentais, mas também de gestores que pensam em políticas públicas e pensam também em estratégias para o desenvolvimento desses negócios sociais. É o caso de Isabela Patrocínio, que é analista de negócios e atua atualmente como gestora do Sebrae Lab e do projeto ELI, Ecossistemas Locais de Inovação. Seja muito bem-vinda, Isabela, é muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada. Que bom. Isa, a gente sempre gosta de começar falando que impactar é muito mais do que um verbo. Impactar é uma predisposição, é um ato, são várias ações em relação à vida da gente. E a ideia do podcast Verbo Impactar, o nome surgiu por conta justamente da conjugação do verbo. Eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos. Porque a ideia é que quando a gente traz essa força do impacto junto, o resultado, o alcance, a força é muito maior. Então eu gostaria de começar me apresentando, eu sou Gabriela Speziale. E Isa, o que é impacto para você e como que ele se apresenta na sua vida cotidiana? Não apenas no trabalho, no Sebrae, mas também nas pequenas causas, nos pequenos momentos, nos momentos familiares, nos momentos pessoais. Certo, Gabi, eu acho que impactar é uma grande responsabilidade, porque a gente pode impactar pessoas, organizações, comunidades, positiva e negativamente. Então, a gente é sempre responsável pelas nossas ações, o que a gente faz, o que a gente fala, sempre vai reverberar de alguma forma dentro de uma comunidade, dentro de uma instituição, ou quando você fala mesmo para uma pessoa. Então, impactar é uma grande responsabilidade, na verdade. A gente tem que sempre tomar cuidado de como a gente vai impactar. Gestores precisam tomar cuidado de como vão impactar a vida dos seus clientes, da comunidade em que atuam. Pessoas precisam tomar cuidado em como vão impactar outras pessoas e a comunidade de maneira geral. O governo precisa tomar cuidado em como ele vai impactar na vida das pessoas. Impactar pode ser uma coisa muito boa e pode ser uma coisa muito ruim. Então, quando a gente fala em impacto, a gente quer sempre falar do impacto positivo. A gente sabe que também existe o impacto negativo, né? A gente fala de impactos ambientais, que a gente está correndo aí contra o tempo para conseguir neutralizar algumas ações que foram feitas até hoje de forma negativa. Mas a gente tem que focar no impacto positivo, né? A ONU está aí nos ensinando, né, com as diretrizes da sustentabilidade, os objetivos do desenvolvimento sustentável que que existe um caminho muito claro para a gente conseguir impactar positivamente pessoas, comunidade e empresas. Então, assim, o impacto, ele é o cuidado que a gente tem que ter com pessoas, com o meio ambiente, com comunidades, para que as coisas aconteçam de forma justa, humanitária e de forma a não agredir nem planeta nem pessoas. Então, todas as ações que elas vão ao encontro de boas práticas que façam com que pessoas e meio ambiente sejam respeitados, é uma ação de impacto positivo. A gente sempre diz, a nossa avó já dizia, faça com outro que gostaria que fizesse com você. Impacto é empatia, gente. Se você quer ser bem tratado, trate bem o outro. A sua ação, a sua gentileza, o seu cuidado vai ter um impacto naquela pessoa. Se você é um gestor, você tem que pensar em como que você gostaria de receber aquele serviço. Se eu estou numa situação que eu preciso de receber algum serviço e eu sou mal atendido, eu gostaria de ser mal atendido. Então, o gestor, em qualquer seara na gestão pública, privada, como que ele gostaria de ser atendido? Como que ele gostaria que o serviço dele impactasse a vida daquele cliente? É empatia, é se colocar no lugar do outro. Então, existe várias estratégias, existem vários estudos sobre impacto na sociedade, no meio ambiente, mas todos eles têm um objetivo muito, muito em comum, que é o objetivo que a ONU tanto briga, que é impactar positivamente para que as pessoas sejam respeitadas, as diversidades sejam respeitadas, para que o cidadão seja respeitado, para que o meio ambiente
continue sendo o meio ambiente, né, que a gente não perca a nossa biodiversidade e para que as pessoas e que o mundo seja melhor, né. Eu acho que é mais ou menos por aí. É empatia, é uma responsabilidade de impactar positivamente e sempre tendo em mente que as suas ações reverberam na vida de outros de forma positiva ou negativa. E é um mundo que tem pedido cada vez mais empatia, né? Com certeza. Que tem pedido e que tem faltado também diversas vezes, né, infelizmente. Exatamente. E eu achei muito lindo que antes a gente trocou uma ideia, conversou rapidamente, e você disse que não tem nada mais inovador, que você considera que não tem nada mais inovador nesse momento, do que unir lucro com propósito quando se fala em empreendedorismo. E agora você está como gestora do Sebrae Lab, que é o laboratório de inovação do Sebrae. O que isso significa quando a gente olha para tantas oportunidades que começam a surgir? Essa voz do impacto está ganhando força. E qual que é o papel do Sebrae Lab nesse momento em que a sociedade começa a expor mais essa necessidade da empatia e do impacto, e você chega com sua bagagem nessa gestão? Então, exatamente, Gabi. Quando eu falei isso, eu estava falando dos novos negócios que estão ganhando a atenção do mundo inteiro, que são os negócios de impacto socioambiental. São negócios que eles fazem com que a empresa seja, sim, uma empresa lucrativa, que tenha um produto ou serviço para ser comercializado, gere empregos, pague imposto, como qualquer empresa. Mas que o propósito dela, a gente chama lá no Sebrae de core business, né? Mas na verdade é a razão dela de ser, o maior objetivo de ser é um produto ou um serviço que vá ao encontro de práticas que possam beneficiar pessoas ou meio ambiente, socioambiental, né? Então, é aliar, em poucas palavras, é aliar o lucro ao propósito. É fazer um negócio, um modelo de negócio que consiga resolver ou diminuir um problema social ou ambiental e mesmo assim gerir a empresa de forma que tenha lucro, né? Então, quando eu falo que não tem nada mais inovador, foi quando eu conheci esse modelo de negócio, eu confesso que eu fiquei descrente disso, né? Falei, gente, como assim? Eu sempre fui muito envolvida com o terceiro setor. Antes de entrar no Sebrae, sempre tive muita atuação no terceiro setor como voluntária, era voluntária em várias frentes. Tive um projeto meu, que era um projeto de dança, né? Eu sou professora de dança também. Uau, que São legal! várias frentes. Então, eu ensinava dança para meninas do Varjão, como uma atuação de resgate de autoestima, né, de empoderamento feminino. E eu sempre trabalhei muito com o terceiro setor. E como eu trabalhava muito lá no terceiro setor, eu sabia que o terceiro setor depende de doações. E ok, né? Tem muitas pessoas que querem doar, tem muitas pessoas que querem usar essa doação para o bem, e isso é super positivo para o planeta. Nunca vi isso como um problema. Quando eu conheci esse novo modelo de negócios, que você pode aliar o, empresa, o business, O o lucro com o lucro com o propósito. propósito, então você consegue fazer com que as coisas caminhem juntas. E isso é maravilhoso, né? Porque se você for pensar nisso numa grande escala, se a gente conseguir vários negócios de impacto no mundo, cada um deles resolver um problema socioambiental e gerar lucro, gerar empregos, pagar impostos, eu acho que metade ou mais dos nossos problemas estão resolvidos. Porque se a gente está impactando e ainda gerando riqueza, né? Eu acho que é uma equação perfeita e é a forma mais inovadora que eu entendo de empreender. Que é esse caminho justamente para esse mundo melhor que todo mundo quer. Exatamente, para esse mundo melhor que todo mundo quer. E a gente lá no Sebrae Lab, eu fui para o Sebrae Lab com essa missão de trazer os negócios de impacto, fortalecer esse ecossistema de negócios de impacto e também trazer a sustentabilidade para negócios tradicionais, né? Que são duas frentes diferentes, mas que se comunicam muito. A gente sabe que os negócios tradicionais, eles não vão virar negócios de impacto. Eles já têm o modelo de negócio deles bem definidos e está tudo bem. Mas a gente tenta levar um pouquinho das ODSs, da sustentabilidade, da responsabilidade socioambiental para dentro dessas instituições tradicionais. E a gente fala sempre do solo fértil, né? A gente tenta
identificar pessoas que tenham que sejam potenciais futuros empreendedores de impacto, sejam eles hoje empreendedores de negócios tradicionais que querem abrir outro empreendimento, sejam estudantes universitários que têm o potencial de ser empreendedores, sejam startups, enfim. Existe todo um solo fértil que possam vir a ser negócios de impacto. Então, a gente trabalha muito com essas pessoas, com sensibilização, explicando o que é o negócio de impacto, levando cases de sucesso, para que eles possam ter essa possibilidade, saber dessa possibilidade. Quem sabe aí a gente jogando essas sementes, algumas vão germinar e a gente consiga fazer com que esse número de negócios de impacto aqui no DF aumenta, né? Então a gente vai começar a caminhar a rumo a essa melhoria que a gente tanto sonha, né? De aliar propósito com lucro, fazer com que a cidade cresça tanto em melhoria de vida quanto em PIB, né? Quanto em lucro. Eu fiquei curiosa para saber como é que era o seu projeto. Professora de dança, era um projeto no Varjão. Como é que foi esse período na sua vida? Então, teve um período na minha vida que eu fiquei muito envolvida com dança, né? Cheguei até a dançar num grupo, de forma, posso dizer, até profissional, que a gente recebia por algumas apresentações, e fiquei muito envolvida. E na minha vida, tudo que eu tinha como ferramenta, eu transformava em voluntariado, né? Então, por exemplo, teve uma época na minha vida que eu trabalhava com recreação infantil. Então, eu aprendi a fazer pintura de rosto, escultura de balão, brincadeiras, não sei o quê. E eu pegava tudo isso, ganhava dinheiro com isso, mas também voluntariava com isso, né? Identificava ações em creches e tal. Então, tudo na minha vida que eu aprendia, eu transformava em voluntariado. Não só porque eu sou muito boazinha, mas também para testar, né? Falava, é um laboratório, né? Então, vamos unir o útil ao agradável. Pessoas que precisam com a gente querendo fazer ali acontecer. E aí, quando eu comecei a ficar muito envolvida com dança, eu logo pensei, gente, a dança, ela é um resgate, principalmente da mulher, né? Um resgate da gente sair daquele piloto automático e da gente se redescobrir como mulher, como pessoa, né? A gente esquece por uns minutinhos que a gente tem tantas responsabilidades, que a gente é mãe, que a gente tem uma casa para tocar e a gente se conecta com a gente mesma. E a dança sempre foi muito importante na minha vida nesse sentido. O meu momento de dança é o meu momento de reconectar. É o momento de eu poder parar de pensar em todas as responsabilidades que eu tenho e conectar com a Isabela. E pensando nisso, eu conhecendo o projeto do Varjão, que o projeto do Varjão que eu trabalhei, é uma casa de assistência que tem lá, que é mantida pela paróquia que eu frequento. E eu já conhecia esse projeto, já conhecia a maior parte do público que era atendido lá, com várias iniciativas. E aí eu propus esse projeto, que chamava Transformança. Eu dava aula de dança para as meninas todos os sábados de manhã. A gente montava coreografias e aí eu conseguia ajuda de amigos e parentes para a gente poder levar essas meninas para apresentarem em diversos eventos. Então, elas já apresentaram na própria igreja, a gente já apresentaram nos eventos da minha família, já apresentaram em escolas, e aí a gente começou a ser convidado para apresentar em festas de escolas ali da região. E aí a gente levava essas meninas, maquiava elas, eu tinha apoio de uma maquiadora profissional, a gente tive apoio como um figurino. Essas meninas ficavam lindas e dançavam, e elas eram outras meninas no palco. As meninas que eu conhecia lá no projeto, que tinham todo aquele semblante triste, né, de tanto que a vida castiga, né? E Elas também se reconectavam com elas mesmas. elas quando subiam no palco e tinham toda aquela visibilidade, alguma coisa acontecia, você via no olhar. E essa bagagem, ela foi comigo, com todos esses projetos sociais, até que eu entrei no Sebrae, né? Eu entrei no Sebrae em 2011. Em 2014, nós estávamos numa palestra, e aí o Guilherme Portanova, um repórter aqui de Brasília, que é muito engajado com a causa, ele foi convidado para fazer essa palestra e ele pediu para introduzir esse assunto lá, que era um assunto muito novo ainda aqui no Brasil, e ele estava querendo difundir esse assunto e fez essa introdução. Quando eu escutei aqueles relatos, né, de que era possível unir o lucro ao propósito, e eu já trabalhando no Sebrae há 3 anos, já estava bem familiarizada com o mundo do empreendedorismo, e com essa minha bagagem de querer ajudar, querer ser voluntária e querer atender a esses aspectos de assistências sociais, começou tudo a se encaixar na minha cabeça. Eu falei, é isso. Conversei com ele, e ele falou assim: lê um livro que
o pai dos negócios de impacto, que escreveu esse livro, vai explicar melhor do que eu. E aí ele estava falando do Yunus, Mohamed Yunus, né? Que foi quem criou esse modelo de negócios lá em Bangladesh, né? E aí eu falei, tá, vou ler. Comprei o livro, li o livro e realmente depois falei com ele, realmente, ele respondeu todas as minhas perguntas. Porque no livro ele fala como nasceu, ele fala, estrutura a ideia e mostra os cases, né? Mostra que é possível. E aí você nunca mais parou de estudar o assunto. Nunca mais parei de estudar e nunca mais parei de difundir, porque eu falei, gente, é isso, as pessoas têm que começar a acreditar nisso, a investir nisso, porque é isso que vai mudar o mundo. Então, desde então, eu estou tentando fazer com que esse assunto seja fortalecido, que esse assunto seja disseminado. Tanto que lá no Sebrae mesmo, eu comecei a buscar formas de começar a trabalhar esses tipos de negócio dentro do Sebrae, porque pelo menos no Sebrae DF isso não era trabalhado naquela época. E aí eu pesquisando sobre quem que está falando sobre isso, né? Quem que está trabalhando com isso aqui em Brasília, ou aqui no Brasil, a quem que eu posso me juntar. E aí eu tive a grata surpresa de saber que o próprio Sebrae Nacional, não do DF, já estava com um projeto de negócios de impacto, com uma ação muito inicial, mas uma vontade de fazer isso acontecer. E aí eu entrei em contato com a gestora, na época era Valéria, uma pessoa que foi super importante nessa caminhada. E aí colei nela e falei, Valéria, como que eu faço aqui para trazer isso para o DF? Ela falou, vou te ajudar. Então a gente começou a conversar com o meu diretor, ela me chamou para um evento, eu e meu diretor fomos para um evento, fomos muito, recebemos muitas informações, né, sobre o que o Rio estava fazendo. O Rio foi o percussor, né, do sistema Sebrae. O Rio tem muitas comunidades, então negócios sociais lá bombam. Lá eles têm um projeto Rio de Impacto, que é incrível, um case incrível. A gente foi lá, conheceu, e quando a gente voltou, eu falei pro meu diretor, olha, eu queria muito fazer um projeto de impacto aqui no DF, eu acho que a gente tem, sim, potencial, eu acho que vai dar certo. E aí ele falou, vou apostar nisso, vou colocar um recurso num projeto e você vai tocar, lá em 2019. E aí, de 2019 a 2021, eu toquei esse projeto, né? O recurso era baixo, mas a gente conseguiu, com muitas parcerias, fazer muitas coisas. A gente fez coisas incríveis, muitos eventos de sensibilização. A gente colocou impacto na pauta de todos os eventos do Sebrae, praticamente. Sempre tinha uma fala de impacto, ou uma palestra, uma sensibilização, uma ação. Coloquei os ODSs, né? Tinha mosaico colorido pelo Sebrae inteiro. Coloquei os ODSs nas pautas também. Então, Estava plantando as sementes. tava jorrando semente para tudo que era lado. E foi uma época muito legal. Foi uma época que o tema começou a brotar, que as pessoas começaram a se interessar, muitas pessoas vinham me perguntar, vinham querer esclarecimentos. Eu achei aquilo muito legal. Veio a pandemia, a gente teve que mudar um pouquinho o direcionamento das coisas, mas logo que eu tive a oportunidade, agora em 2024, eu fui para o Sebrae Lab e eu entendi que o Sebrae Lab era um lugar perfeito para trabalhar com esse tema, porque o Sebrae Lab é o berço da inovação do Sebrae, é o laboratório de inovação do Sebrae, né? E como a gente falou aqui agora há pouco, eu acho que não tem nada mais inovador do que um negócio que consegue resolver um problema socioambiental e ainda assim gerar lucro e pagar impostos e gerar emprego. Então, é uma equação perfeita. Então, eu falei, aqui é o lugar que eu vou conseguir fazer com que esse tema finalmente seja um tema de peso no sistema Sebrae e no mundo, né? E aí, graças a Deus, a gente tem conseguido muitas ações, né, em parceria com a Coalizão pelo Impacto, né, que é uma iniciativa do ICE, que está investindo muito em negócios de impacto e tem conseguido uma grande repercussão no Brasil inteiro. Então, a gente se uniu a vários players, Coalizão pelo Impacto, Impact Hub, várias empresas de impacto estão com a gente, Onda Sup, pessoal do Verde Novo, Tronic. Então, tem uma gama de pessoas com muita vontade de fazer isso acontecer. A gente se uniu e a gente está fazendo cada vez mais ações e estratégias em prol do fortalecimento desse ecossistema. Isso que eu ia te perguntar, em que momento vocês estão agora, depois que você chega no Sebrae Lab com essa pauta, essa bandeira? Então, a gente está no momento a gente está passando do momento de sensibilização para entrar no momento de estruturação. Então, a sensibilização, ela é uma sensibilização do tema. É dizer para as pessoas o que é, para pessoas que não conhecem o que é, né? Isso a gente já está há algum tempo fazendo e pretendemos continuar fazendo
enquanto durar o projeto, né? Porque sempre vão ter novas pessoas que chegam nesse meio e não sabem o que é. Aí agora a gente começou com outra estratégia, que é a estratégia de estruturação. Então, a gente está estruturando governança, a gente está estruturando formas de fazer com que as empresas que já existem possam conseguir apoio, o apoio que elas precisem, seja financeiro, seja capacitação. A gente vai fechar agora com o pessoal da Coty umas consultorias de mensuração de impacto. Por quê? Porque as empresas tradicionais, elas mensuram o seu sucesso com a lucratividade, né? Uma empresa São que os dá lucro números. são os números. E a fórmula é igual para todo mundo. Uma empresa que dá lucro é uma empresa que tem os índices tais e tais e tais, que são os índices contábeis lá que a empresa tem que calcular. Uma empresa de impacto, ela, por ser um negócio, também tem que ficar muito atenta a esses lucros, a esses índices, né? Porque ela tem que sobreviver, ser financeiramente sustentável. Mas ela também tem que produzir impacto. Esse é o negócio dela. E como é que mensura o impacto? Não é só o quantitativo, é Não também é o só o quantitativo. qualitativo, né? É também o qualitativo e tem mais. É o qualitativo que é diferente para cada empresa. O impacto causado por uma empresa que trabalha com emissão de gases é diferente do impacto causado por uma empresa que trabalha qualidade de vida de uma população em vulnerabilidade. São formas diferentes de medir, são números completamente diferentes. São números também, mas são números que são medidos de formas diferentes. E a gente acredita muito que esses números trazem credibilidade para o tema. Porque se a gente chega e fala, olha, negócios de impacto são legais, uma parte da população vai vir com a gente, mas a outra parte mais prática e crédula, In- talvez não venham. Inclusive os investidores, que Que foi, muitas inclusive, vezes vem um distanciamento muito grande entre o que eles estão acostumados, né? Uma visão mais cartesiana do que é apresentado. exatamente. E até falar, inclusive eu, quando eu ouvi isso pela primeira vez, também tive essa mesma dúvida. Será que fecha essa conta? Talvez não. Mas quando a gente leva números, a coisa muda, porque eu acho que o número já diz por si só, né? Contra fatos não há argumentos. Então, se um investidor chega e quer investir um recurso e tem duas empresas, essa empresa gera um lucro de tal. A outra empresa, além de gerar um lucro de tal, ela também faz com que tantas toneladas de gás carbônico não sejam emitidas na nossa atmosfera. Ou ela faz com que tantos hectares lá da Amazônia não sejam desmatados por conta dessa minha solução. Ou ela faz com que tantas jovens consigam seu primeiro emprego dentro de uma comunidade que vai mudar a vida dele, das famílias dele, e isso vai repercutir em várias outras frentes. Então, quando tem esses números, as pessoas começam a olhar para esses negócios com outros olhos, né? Não é mais só uma boa vontade, é resultado, é número. E isso que a gente está buscando nesse momento. Depois da fase da sensibilização, de dizer o que é o negócio, a gente quer ir para a parte de mostrar, né? De fortalecer o ecossistema para que as empresas tenham apoio que precisam e de mostrar para investidores, para a sociedade, para potenciais empresários que isso de fato funciona e isso de fato é um negócio lucrativo. Inclusive, você falou em investidores e está crescendo cada vez mais o número de investidores em negócio de impacto, inclusive na Bolsa. Já existe uma rúbrica, né, SSG e outras rúbricas que trazem essa característica desses negócios. E aí os investidores eles podem sim colocar, ter outro olhar com aquelas empresas, né? Não só o olhar da lucratividade, mas também o olhar do impacto. Porque quando a gente fala de negócio de impacto, pode ser que eles não sejam, quando a gente fala de lucratividade, eles não sejam tão competitivos e agressivos quanto os negócios tradicionais. E nem seriam, porque negócios tradicionais, eles são lucro a qualquer custo. Então, a gente sabe que é muito mais fácil chegar em determinados números, determinados patamares, do que quando você galga essa caminhada com várias outras variáveis em jogo, né? Você não é lucro a qualquer custo, é lucro, mas é lucro com a minha comunidade bem assistida, é lucro com meus funcionários bem pagos, né? Com salários justos, com benefícios justos, é lucro com diversidade, é lucro com, enfim, tem tantas variáveis que com certeza eles não vão ser tão competitivos. Então, tem que ter essa diferenciação, né? As empresas que elas investem, elas precisam
saber quem são as empresas que têm E esses quais são negócios esses e quais esse são os alcance, negócios. né, qual É, é esse alcance. exatamente. E hoje qual que é o principal desafio quando se fala em impacto socioambiental para essas empresas, esses negócios sociais ou socioambientais? Ah, eu acho que tem vários desafios, né, mas eu poderia aqui elencar os principais deles que, eu acho que o primeiro deles é essa busca pela engenharia perfeita. Então, a engenharia que consegue fazer com que aquele negócio pague suas contas e gere impacto, né. Esse modelo de negócio com essa engenharia financeira, eu acho que é a grande dificuldade. Chegar nesse modelo de negócio com essa engenharia financeira é o grande desafio. É como se fosse um caminho do meio, né, achar esse Exato, equilíbrio. exatamente. E depois que ele chega nessa conta perfeita, ele tem outro desafio, que é buscar um investidor ou buscar um recurso que ele consiga fazer com que aquele negócio comece, né, porque ainda existe muita descrença em relação a esse tipo de negócio no mercado. Então, às vezes, ele vai até num banco, às vezes até ele vai querendo pegar tomar um crédito disposto até a pagar os juros, porque ele confia naquele modelo de negócio, ele sabe que vai dar lucro e ele sabe que ele vai ter condições de pagar. Mas, às vezes, nem a instituição financeira acredita nisso. Então, existe todo um preconceito ainda em relação a esse tipo de modelo de negócio que ainda dificulta essa etapa do crédito, né, de obter o recurso para fazer com que o negócio comece. E nisso a gente está trabalhando muito também, a gente está trabalhando muito essas rodadas de investimento, crédito e com instituições financeiras para que isso deixe de ser um tabu e trazer todos esses números internacionais que a gente vê que já acontecem, né, de investimento em negócios de impacto, que no mundo afora está bombando, para a gente trazer para a realidade brasileira também. E como é que é hoje esse ecossistema? O Sebrae tem ideia de quantas empresas são negócios de impacto e quantas não são? Tem um mapeamento? Ou como que se caminha nesse sentido hoje? Sim, é uma diferenciação, quando a gente fala em estatística, é uma diferenciação difícil de fazer. Porque hoje tem negócios de impacto que nem sabem que são negócios de impacto. Então não existe um formulário que eles preencham, "Você é negócio de impacto, sim ou não?". Nem tem, né, então a gente tem que ir muito por, amostra, por percepções, né. E um trabalho de conscientização também? Exatamente. A gente fez um mapeamento lá em 2022 que brasileiro, né, a nível Brasil, que diz que mais ou menos, 8% lá em 2022 dos negócios brasileiros, claro, isso não é um número exato, porque não tem como fazer essa mensuração muito exata, mas tomando por uma comunidade ali, uma perspectiva, 8% dos negócios brasileiros em 2022 são negócios de impacto a nível Brasil. Eu imagino que esse número aqui do DF ainda seja menor, porque o DF ainda está caminhando de forma ainda tímida a rumo a esses negócios. Tanto que no nosso projeto mesmo, quando a gente pensa em negócios de impacto, para a gente poder começar a trabalhar e trazer para perto da gente, a gente conta ali nas mãos, né, nos dedos das mãos, porque ou as pessoas ainda não se entenderam como negócios de impacto, ou realmente as pessoas ainda estão entendendo para saber o que que é isso, para poder se unir a gente. Então, nosso grande objetivo é levar conhecimento para que as pessoas que já fazem impacto se reconheçam como, e as que ainda não fazem, que pensem em fazer, e fazer com que esses números virem, né. A gente não tem números atualizados de 2025, eu torço muito para que esse número hoje seja bem maior, mas o nosso objetivo é trabalhar para que esses números cresçam muito. E já como um resultado desse trabalho gigante que o Sebrae faz, no Inova de 2025, a gente vê uma trilha de impacto. É uma trilha robusta com investidores, pessoas que trilharam o caminho, a própria coalizão, o Sebrae está junto. Então, isso aí já é um começo desse despertar com mais Exa força, né, Isa? Exatamente, eu acho que essa trilha é um grande divisor de águas, né. O Sebrae Inova é um evento anual que o Sebrae DF faz e é o maior evento do Sebrae DF, então é um evento de grande visibilidade, é um evento que movimenta a cidade. E a gente conseguiu esse ano de 2025 colocar um protagonismo no assunto negócios de impacto, o que nunca tinha acontecido antes, né. A gente tinha levado já esse assunto de forma
muito nos palcos que não eram os principais, né, em momentos muito específicos, ali misturados na programação, que já foi importante, mas agora a gente trouxe um protagonismo para esse tema que eu achei incrível, assim, eu fiquei muito lisonjeada com a confiança da diretoria e com a disponibilidade deles em abrir mais espaço para esse tema, né. Desde a sensibilização para o tema, até o finalzinho da jornada, que é conseguir o recurso para abrir o negócio. A palestra com a Fê Cortez, do Menos um Lixo, né, que é uma grande ambientalista e uma empreendedora social que tem um produto, né, diretamente ligado a meio ambiente e que lucra com isso, então ela tem toda essa expertise para falar sobre o assunto. Ela vai trazer o conceito de negócio de impacto e vai falar um pouco da trajetória dela. Então a gente tem esse primeiro momento de sensibilização e inspiração. Depois a gente vai trazer cases de negócios de impacto aqui de Brasília, cases de sucesso, de pessoas que já estão na ativa, estão fazendo, estão acontecendo, estão lucrando e gerando impacto. Depois a gente tem uma conversa com o pessoal da Cotia Aceleradora sobre estruturação do negócio de impacto, desde a ideia até a maturidade do negócio, em como que é toda essa engenharia que é um pouco diferente dos negócios tradicionais. E por último, a gente fecha a trilha com um painel de instituições financeiras falando sobre oportunidades de crédito, de investimentos, né, que foi bem sobre esses desafios que a gente falou. Então, algumas instituições financeiras que já acordaram para essa necessidade e algumas que já nasceram com essa necessidade, né, como é o caso da Citaui, por exemplo, que é uma instituição financeira que já nasceu Para atender essa para dor. atender esse público, né. Então a gente vai trazer aí esse painel de oportunidades com a mediadora que também faz parte desse mundo financeiro, a Nayana Cambraia, e ela vai trazer para a gente aí muitas informações sobre onde e quando conseguir, recurso para esse sonho, né, que é fazer impacto e ter lucro ao mesmo tempo. Esse sonho que é uma realização e que é uma transformação de vida para quem está envolvido e para o planeta, né, é importante reforçar isso. Com certeza. Isa, a gente está quase caminhando para o fim, e eu queria entender com você como é que você vê as tendências quando se fala em negócios de impacto. O Brasil, você mencionou agora há pouco que está atrás de outros países, como Estados Unidos, por exemplo, mas está numa fase de despertar. E como é que você imagina esse setor, esse caminho daqui a 5, 10, 15 anos? Olha, Gabi, eu sou muito otimista, né? Eu sempre acho que as coisas vão dar certo e que a gente vai conseguir amadurecer muito nesse tema. O Brasil tem muitos desafios, mas eu acho que o estágio que a gente está é muito diferente de como a gente estava 10 anos atrás. Então, as pessoas já estão falando mais sobre esse assunto, as pessoas já estão fazendo, as pessoas já estão colocando. O brasileiro tem essa característica, né? Ele coloca cara e vai, faz, independente do que digam. Ele é muito ousado. Eu imagino que mesmo com todos os desafios, eu acho que a gente tem muitas vocações que vão muito ao nosso favor, né. A gente tem a nossa vocação do clima, a gente tem uma incidência solar que nos ajuda muito com essa questão da energia limpa. Eu acho que a gente tem uma geografia que nos ajuda muito nessa questão de negócios de impacto. A gente tem os biomas, né, a gente tem muitos biomas diferentes que a gente tem essa oportunidade de trabalhar com cada um deles, né, de trazer o melhor de cada um deles, inclusive mostrando para fora, né, para conseguir essas parcerias. Então, eu acho que os recursos natural do Brasil naturalmente nos favorece. A gente precisa só de um olhar carinhoso e de eh, pessoas que estejam dispostas, governo, empresas, pessoas físicas, iniciativas, que estejam dispostas a fortalecer esse tema, cada um fazendo o seu papel. Mas eu imagino que a gente tem muitas possibilidades de caminhar muito e muito adiante com esse tema, com certeza. E como uma estudiosa do assunto, nesse momento de sensibilização, para a gente terminar, o que que você diria para as pessoas que pensam em abrir um negócio, que estão nessa fase aí de amadurecimento das ideias? Qual a sensibilização no sentido de pense, será que esse pode ser um negócio de impacto em que não apenas você vai lucrar, mas você vai contribuir para um mundo mais igualitário, mais justo, com mais sustentabilidade? O que que você diria? Sim, eu diria que o mundo mudou.
Então, o lucro a qualquer custo, ele já é uma coisa do passado e ele é uma coisa que não é muito mais bem vista. As pessoas não querem mais um produto que seja feito com mão de obra escrava. As pessoas não querem mais um produto de uma empresa que tem algum histórico de corrupção. Eu acho que as empresas precisam sim olhar cada vez mais com cuidado para essas questões. E se você tem vontade de ser empreendedor e se você tem propósito de querer um mundo mais justo e igualitário, os negócios de impacto socioambiental é uma fórmula perfeita, que une o lucro aos negócios, ao lucro, de forma a ser uma equação que todo mundo sai ganhando. O meio ambiente, o planeta, o empresário, os funcionários daquela empresa e toda a sociedade. Então, se você pretende, em algum momento, conhecer mais sobre esse assunto, ser um empresário de um negócio de impacto, venha até o Sebrae conversar com a gente, pesquise sobre o assunto, tem muita literatura sobre o assunto, pesquise sobre os nossos eventos, nossos projetos. Temos muitos eventos de capacitação explicando um pouco mais sobre isso. Então, nos procure, vamos juntos, entre nesse ecossistema que vale a pena e é a saída para um mundo melhor. Isabela, é incrível, porque você está levantando uma bandeira que a gente sabe que tem muito potencial. Ainda tem várias vozes, mas tem espaço para muito mais vozes, muito mais pessoas, muito mais negócios, muito mais gestores trabalhando nessa linha. Então, parabéns por ter escolhido o impacto socioambiental. E vamos juntas. Eu te agradeço demais por ter vindo aqui, por estar com a gente nessa jornada. Obrigada eu, Gabi, por me dar esse momento, essa voz, né, reverberar aí essas minhas contribuições e vamos juntas.